num cenário onde o Lula ganhe de novo, o que o Brasil pode esperar pelos próximos 4 anos? Acho que o aumento de 500% de fechamento de empresa, vai vir um El Ninho, que é o PT natural, né? O PT é o El Ninho artificial. Vai vir um El Ninho, a gente não vai estar preparado para isso, esses caras são gastadores, eles vão quebrar as empresas com a nova reforma tributária, as grandes fortunas foram embora e não vão voltar, e vai continuar saindo, a maior fuga de capital da história. Ele não investe nada em infraestrutura, deve ter 100 mil projetos parados aí debaixo do governo dele. A nossa matriz energética está perdendo para Paraguai, então o Vale do Silício inteiro está investindo e transmitindo empresas lá para o Paraguai. O Paraguai está bombando. Você pega um carro de 180 mil no Brasil, custa 100 mil lá no Paraguai. A gente cobra dos nossos brasileiros 33% de imposto sobre remédio. Esse cara não vai ter como equilibrar as contas. Ele está com endividamento de 81% já sobre o PIB. 81%. 81,6%. Maior rombo de 20 anos. 10 trilhões. O cara bateu em endividamento 10 trilhões. Ou seja, não tem capacidade técnica de gerir o país. Então, se esse cara continuar, tem um fator positivo do Lula ganhar. O fator positivo do Lula ganhar é que nunca mais nos próximos 50 anos alguém vai suportar falar em esquerda. Porque se ele pega a pandemia, vou te dar uma análise aqui, se o Lula pega a pandemia, a gente já tinha virado a Venezuela. Já. Ainda bem que a gente teve um governo austero que pegou a pandemia, senão a gente estava quebrado. Se esse cara pega o El Ninho, que vai vir no ano que vem, vai vir umas pragas ruins para o Brasil, mas a maior de todas é o PT. O brasileiro vai pegar um nojo disso tão grande. Então, às vezes, pensando em ferrar o país mesmo, o ideal seria entregar e deixar esse povo levar mesmo, né? Porque o país... Eu não sei se você concorda comigo, Marcelo. Tá falando isso daí mesmo. Não sei se você concorda deixa comigo. O PT ganhar pra fuder de vez. Eu não sei se você concorda comigo. Quem assumiu o país em 2027 está fudido. Porque o país se o cara tiver capacidade... O país está quebrado. Não. Mas vai ser pelo menos... pegar coisa quebrada, sabe por quê? Não, mas pelo menos uns 2, 3 anos para equilibrar as contas. Não, para equilibrar as contas vai levar mais tempo que isso. Não, para começar, para ter um respiro. Você não acha que nem com um mandato você vai conseguir ter um respiro? Não é... No primeiro mandato? O que? Depende do que você ganhando. Não, depende do que você chama de respiro. Sabe o que a gente tem que fazer? Repatriação do dinheiro que foi embora. Para isso você tem que criar decreto, medida provisória, fazendo com que esse dinheiro que vai retornar volte sem a pessoa pagar imposto, porque ele saiu já. Eu preciso do dinheiro de volta para investir em infraestrutura e matriz energética, 2 coisas. Com um governo que quer que o rico vá embora para ele virar o dono do Estado, o brasileiro, ou melhor, dono do Brasil, ele está fazendo isso de propósito. E de fato, por que a gente não chegou na Venezuela nesses 23 anos? Porque no meio do percurso, o Temer entra e faz uma reforma trabalhista poderosa. O Temer ficou 956 dias, salvo engano, quase 1000 dias, quase 3 anos. E ele fez algo impressionante. Ele fez grandes reformas. Foi inclusive o melhor presidente de reforma até hoje. O melhor presidente de reforma. Bolsonaro vem com o Paulo Guedes e dá uma enxugada na máquina absurda. Absurda. Deixou um superávit de 58 bilhões. Eu te pergunto, como que um governo que toca em 3 trilhões em impostos consegue estar com déficit de 100 bilhões? Pior de tudo, o endividamento até o final do ano vai bater 100% do PIB. Não é possível. Aí porque as pessoas não entendem o que significa isso. E é uma desgraça. Isso destrói o país. Destrói o país. Acaba com o país porque os que ainda estão aqui vão embora. A gente precisa voltar a trazer as empresas, parar de classificar o empresário como vilão. O empresário como danoso para o país. Sendo que o empresário, ele é que carrega o país para o sucesso. Na verdade, quem carrega o país mesmo é o trabalhador, né? São 100 milhões. Eu já fui proletariado, quem carrega o país de verdade é o trabalhador. O empreendedor, ele injeta energia, ele ajuda servindo. E o governo atrapalha. Porque se você tiver uma legislação muito
rebuscada, muito burocráticas, as empresas vão todas embora. Isso é um negócio inaceitável. Você não tem uma dinamicidade na legislação. Eu acredito, como já fui proletariado, que a gente não tem que perder nenhum direito, mas a gente precisa flexibilizar contratos. Eu sou um homem de negócio, eu posso falar que não ter dinamicidade em contratos, nós vamos ser um país que vai perder a competitividade até quebrar, independente do governo. O Brasil tem milhares de leis confusas e pouca estabilidade jurídica. Então o que nós precisamos fazer para todo mundo entender? Nós precisamos de uma reforma desse país. Uma reforma administrativa, uma reforma judiciária. Nós precisamos de reformar o Código Penal. Nós vamos fazer... O Código Penal é o principal. Não, mas tem que fazer rápido. A gente tem que tirar da cabeça do cara, é óbvio, né, que eu sou jurista, se o cara comete qualquer artigo do Código Penal, é um crime, mas o criminoso não é o cara que cai em um crime, é o cara que quer viver do crime. Eu explico. Uma mãe está desesperada lá, vai lá e rouba o shampoo. Ela cometeu o crime, artigo 55. Essa mulher é réu primário. Essa mulher está fazendo isso aí, ela não é uma criminosa. Ela está uma criminosa. Ela não decidiu em ser uma criminosa. Aí você está falando, ela não merece? Com a legislação atual, ela merece. Porque a gente tem que fazer ir para a cadeia. Só que aí que está o detalhe. Se a pessoa sai na porrada com o outro na rua, ele vai virar bandido por causa disso? Não. E é um crime. Mas é um crime. Então, a parada é simples. Às vezes uma pessoa, se a gente investir em inteligência emocional, a gente vai ter redução da criminalidade do país. Só que a gente precisa criar um novo Código Penal onde esses pequenos delitos, eles estejam numa parte do código, contravenções, tudo junto. Tem uma progressão, 7 níveis, até chegar em facção no 6º, terroristas no 7º. O 7º. O último seria o terrorista. Porque o terrorista, o faccionado, por exemplo, qualquer cara faccionado, você só dobra a pena dele, você não vai ver ninguém mais em facção. Não. O cara comete um homicídio. Então a pena base do homicídio, 20 anos. Você cometeu homicídio sendo faccionado, 40 anos. Se foi pego com arma na rua, você é uma pessoa comum, 15 anos de prisão. Você é faccionado, 30. Ou seja, qual que é o interesse do cara querer ser faccionado? Não vai querer. Agora beleza, você vai para terrorismo. Terrorismo ali tem um prólogo. Quem quiser ser terrorista, seus direitos constitucionais e civis estão abolidos. Boa. O que é crime de terrorismo? Qualquer cidadão que invada a propriedade privada. Aí, isso eu concordo no terrorismo. Não, deixa eu te explicar. O MST é um grupo terrorista. O cara que invade uma propriedade privada, ele é pior que um cara de facção. É um terrorista. Ele é um terrorista. Você tá dormindo. A polícia não respeita para cumprir mandado de segurança? Lógico. Mandado de busca. Horário, tudo. Não é o sol nascer? É, o sol nascer. O bandido não espera, a polícia espera. Então, se você entrar antes do sol nascer aí, a polícia respeita. O bandido não respeita hora nenhuma. Entrou em propriedade privada, você vai ser considerado terrorista no Brasil. E aí você fala, mas por que isso? Para todo mundo ter paz. No lugar onde todo mundo tem arma para se defender, não coloca muro na casa. No lugar onde todo mundo é desarmado, tem que pôr até arame farpado, câmera, choque. Tem cara que faz aquelas umas mandinhas. Faz umas bombas aí. Então, uma coisa que todo mundo tem que saber é o seguinte. Se o cara vive do crime, esse cara, ele é bandido. Uma coisa é alguém, por alguma doideira, por exemplo, um homicídio culposo, por exemplo, o cara não tem a intenção de matar. Você vai chamar um cara de bandido porque ele, de forma culposa, matou uma pessoa? Ele cometeu homicídio? Sim, mas esse cara não é bandido. Esse cara não vai viver fazendo isso. Você está entendendo ou não? E não tem que ser misturado com os outros criminosos. Não tem por quê? Porque os esquerdistas usam isso, essa interpretação, para chamar todo mundo de bandido. E aí você chama um cara que rouba trilhão, você fala, mas você também é bandido, então o cara que é bandido aqui é igual o cara que roubou o mundo, o maior ladrão do mundo. Peraí, rapaz, o cara, aí coloca lá no crime de colarinho branco, o cara juntou 2 ou mais para fazer alguma coisa, você tocou em dinheiro público, a gente cria algumas coisas básicas, tipo, algumas condenações de quem toca em dinheiro público, por exemplo, num nível bem hard, porque o cara tá na confiança do povo. Exatamente, tá traindo o povo. Tá traindo o povo, então o traidor faz o quê? Opa. Na deserção.
Pena de morte. Pena de morte. Pena de Não tem morte. pena de morte, só que é privada hoje, né? 40 mil homicídios. Quem decide é qualquer um. Não, O cara pega uma arma, ó, decido te matar. eu sou um cara que eu vivo à beira da pena de morte. Porque se o cara me abordar e ele descobrir que eu sou polícia e estou armado, ele vai me matar. E você decreta a morte dele. Com certeza. Ou seja, Não hoje tem nenhuma pena de dúvida. morte privada. O que a gente Tem. pode fazer é ter uma pena estatal para alguns crimes.